Família, um projeto de Deus. Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um episódio do Família, um projeto de Deus. Estamos aqui hoje conosco o pastor Guilherme, a paz do Senhor Guilherme. A paz do Senhor, pastor Marcelo, pastor Fábio, aos que nos assistem. Paz do Senhor Fábio. Pai do Senhor, pastor Marcelo, pastor Guilherme e a todos que estão acompanhando essa programação. O tema que nós iremos falar hoje é sobre a ausência paterna. A ausência do pai na vida dos filhos. E nós vamos pedir ao pastor Guilherme para ler o texto base do nosso tema. O texto base do tema deste programa está no segundo livro de Reis, capítulo 4, verso 22 e 23, iremos ler. Diz assim: E chamou a seu marido e disse: Manda-me já um dos moços e uma das jumentas para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: Por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado? E ela disse: Tudo vai bem. Amém. Nós gostaríamos de uma palavra, abrindo o tema, de analisar o comportamento desse pai. Quer dizer, inicialmente, o que nós queríamos abordar é uma falta de percepção, até mesmo uma falta de sensibilidade e de envolvimento com as questões da família, em especial do filho. Porque, observe, o filho estava no campo com ele, trabalhando. Aí o filho teve uma forte dor de cabeça, tão forte que ele não conseguiu suportar, que teve que mandar para casa. Ai, minha cabeça, olha, leva para a mãe. Aí, de repente, a mãe chega do nada, um dia surpresa, apavorada, olha, me vê aí um homem, um moço, me vê uma jumenta que eu tenho que ir agora falar com o profeta, como de Deus. Veja, qualquer pai um pouco mais atento ia perceber que alguma coisa errada estava acontecendo, porque como é que ele manda um filho para casa passando mal, com a dor que ele não estava suportando. Daqui a pouco chega a esposa apavorada, e um dia que não era lua nova, não era sábado, e vou agora para o profeta. Então, obviamente, tinha um problema ali. Aí podemos, talvez, perceber, não. Mas ele pergunta, mas por que você vai? Por que você vai estar indo lá hoje ao profeta? Por que você está indo? Não, olha, eu acho que nessa pergunta caberia, porque a pergunta é, como é que está meu filho? Exatamente. Porque se o menino acabou de sair passando mal, Exato. daqui a pouco que ela chega apavorada, um pai mais atento, aconteceu um problema com meu filho. Acho que ele piorou. Né? Então, há muitos pais que hoje estão muito alheios aos problemas dos filhos. Eu acho que esse é o tema aqui hoje. Deixando tudo muito por conta da mãe. E aí já vou abrir outro assunto antes de passar para vocês, que é uma coisa muito da mãe às vezes. Ah, mas tudo bem. Às vezes a mãe não fala mesmo. Né? O filho está com um problema sério na escola e ela quer proteger o filho, não quer criar um desgaste entre o pai e o filho. O pai vai ficar nervoso, ele vai brigar com o menino, ele vai dar um castigo. Então a mãe às vezes esconde mesmo. Porque era um outro momento que podemos até analisar esse comportamento dela, mas não é o caso aqui hoje. Né? Também não parece o ideal. Né? O pai tem o dever de também saber. Sim, né? Cara, eu acho que tem que compartilhar. Mas eu queria abrir então primeiro esse tema aqui dessa falta de percepção do pai, de saber o que está acontecendo dentro de casa. Entende? A gente percebe nesse pai aqui, por esse comportamento dele, alguns tipos de ausência.
E a gente pode ir falando aqui durante o programa. Agora, talvez o que sobe à mente, quando a gente fala assim, ausência, a gente pensa logo na ausência física. É a primeira coisa que vem na nossa mente. É um pai ausente fisicamente. Ele trabalhava no campo, tomando o texto aqui como exemplo. Aí o verso 18 diz assim, o menino foi ao campo. Já mostra que o pai não estava em casa. Ele estava ausente, tinha seus compromissos, todos nós temos. Né? Mas nós, como pais, o que é que nós não podemos? Nos exceder nisso. Quando é em excesso, começa a trazer alguns prejuízos. Né? Então o menino foi e veio de um versículo para o outro, não tem muita história. O menino já chega falando do problema. São crianças, são filhos que muitas vezes já chegam, querem conversar, querem se abrir, querem falar do problema, mas o pai está ausente, o pai está distante, o pai está compromissado com tantas outras coisas. E a resposta dele ali, ele já manda voltar para casa, já manda voltar para a mãe, ele continua ausente, né? O menino vem conversar, vem com um problema, para um pai que é ausente fisicamente, ele continua ausente, porque ele não demonstra ali nenhuma atenção e manda o menino para casa, ele continua ausente. Então ele não estava presente durante a enfermidade da criança, ele não estava presente nas decisões tomadas, porque a mãe passa a tomar as decisões, ele não participa disso, ele não estava presente quando o menino ressuscitou. Então, um pai ausente durante toda uma fase, um processo da vida daquela criança, ele sempre é ausente fisicamente. Né? Essa expressão que o Fábio usou foi muito boa, é a ausência física. Durante aqui, nós vamos falar sobre quatro tipos de ausência. Nós estamos abordando o primeiro, muito bem colocado, que é a ausência física, ou seja, você nunca está presente fisicamente. Ou está trabalhando, o que tem que ser feito, ou está estudando, ou está viajando, ou está fazendo um esporte, mas sempre está ausente fisicamente. E isso deixa uma mãe sobrecarregada, né, e o filho sente falta. Tem uma expressão do texto, a Bíblia tem umas expressões que são assim, como elas conseguem definir certas coisas, né? O texto fala assim, e o menino foi ter com o pai, não é isso que diz o texto? Saiu para seu pai, né? E o menino, e saiu para o seu pai. Acho que assim, foi encontrar o pai. Isso. E o menino foi ter com seu pai. Eu acho que isso diz muito do que é o menino. Sim. Ele quer estar com o pai. Exatamente. Ele quer estar junto do pai. Isso acontece quando você chega em casa à noite, né? Ele literalmente sai ao encontro. Papai chegou, e sai correndo, né? Verdade. Então, essa questão do filho de querer a presença do pai, isso é tão forte. Eu acho para nós pais termos essa consciência, porque é a figura do próprio Deus. Deus é pai e ele se revela como pai. Em toda a palavra, o tempo todo, o Senhor, ele está se revelando como pai. Então, como essa figura é uma figura importante, porque ele é pai. E aí uma coisa que a gente pode trazer aqui para nossa responsabilidade, que é uma coisa que as crianças fazem, os filhos fazem, é uma coisa muito natural que eles acabam acontecendo, eles acabam, às vezes, transferindo para Deus o que os pais são. Então, isso eu vi uma vez de uma psicóloga. Então, se eles têm um pai muito rígido, um pai muito severo, eles tendem a transferir essa figura de pai que tem na casa para o pai celestial. Então, você tem um pai muito amoroso, então a criança desenvolve essa imagem de, não, Deus é um pai amoroso, porque ele vai na questão abstrata e concreta do dia a dia. Se meu pai é assim, e se Deus é pai, então ele é um pai assim. Sim. Então você veja o tamanho da nossa responsabilidade de criar uma referência dos nossos filhos que é ser pai, para que ele possa conseguir compreender quem é Deus. Quer dizer, só isso aqui já mostra que a nossa responsabilidade é imensa. Mas então, voltando para o texto, então você vai falar assim, não, então a presença física, então eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que fazer um mestrado, um doutorado, eu não tenho que fazer um bico para poder pagar a escola, não é essa a questão. Muitas vezes, a presença física ou a ausência física nem a quantidade. Porque tem muitos pais que trabalham muito para sustentar a família. E tem uns que até fim de semana para poder
conseguir um complemento. Não é a quantidade, mas é a qualidade desse momento. Exatamente. Aquele momento, olha, você pode ver que todos nós somos filhos, né? Você vai ter certas memórias da infância com seu pai, que são às vezes pequenas. Foram momentos. Exatamente. Momentos Flash, até, né? flash pequenos, mas que te marcam. Eu tenho os meus bons. E momentos simples ali, aquilo você ficou. E não foi um dia inteiro, às vezes. Então, é a qualidade, quando você está ali por inteiro. Ali, naquele momento, você é todo dele. Ele sente isso. Isso aí. O verso 18 aqui, dando continuidade, ele fala assim, crescendo o filho, sucedeu, né, que um dia saiu para o seu pai. Então ele cresceu. Ele viveu uma parte que ele era mais dependente, ou totalmente dependente da mãe, mas aqui quando ele cresce, ou seja, quando ele chega em um determinado momento da sua idade, ele vai agora carecer de uma relação maior com seu pai. E ele foi ao encontro do pai que estava no trabalho, né? No seu local de trabalho. Agora, por quê? Porque tem essa referência que os pastores já falaram aqui, essa segurança, essa referência que a gente até citou em algum programa passado, a referência do pai, não é? E ali ele não teve uma atenção, ou seja, ele foi em busca de uma referência, ele crescendo, ele saiu ao encontro do seu pai, mas que a palavra fala que ele não foi correspondido. Então esse é o cuidado que os pais, nós pais, devemos ter. No momento que a criança desejar essa correspondência, ela tem que ser correspondida. Nós não podemos deixar uma lacuna, não é? Uma frustração. Uma frustração, exatamente. Ela queria ouvir alguma coisa e não ouviu. Ela ficou com um ponto de interrogação. Ela vai ouvir de quem? Ela queria ter ali um abraço ou uma palavra de fortalecimento, até de indicação de um caminho, e ela não ouviu. E aí isso sobe a cabeça. Sobe a cabeça, a mente dela. Vem as indagações, mas peraí, eu esperava essa posição, mas e agora? À medida que ela cria um ponto de interrogação, abre precedente para que outras respostas possam complementar aquilo. E não é o caso, né? Nós estamos caminhando para um momento onde Deus operou. Mas que o pai ali faltou. Olha, o natural se meu filho ele está aqui e ele sentiu alguma coisa na cabeça, teve alguma dúvida, eu vou interferir agora. Eu vou interferir imediatamente, eu vou levar ele em casa, eu vou acompanhá-lo. Então isso aí faltou ali. Até porque tudo indica que foi algo muito grave. Eu acho que o texto não dá a entender que não foi uma dor de cabeça comum, porque se a criança chegou a morrer, então assim, ele terceirizou, olha, leva ela para casa. Um pai mais envolvido, se é algo mais grave, se envolve mais. Guilherme estava aqui citando muito o exemplo do dia a dia, né, Guilherme? Agora, veja como tem uma característica aqui do pai ausente nele. Fábio até falou um pouco sobre isso já. Tudo ele fica sabendo depois. Eu acho que isso é uma característica. Quem está assistindo, será que eu sou? Eu acho que isso nos ajuda no diagnóstico se nós somos ou não. Sim. Essa é uma característica do pai ausente fisicamente. Exato. Que é a primeira abordagem. Depois vamos falar dos outros. Tudo ele fica sabendo depois que aconteceu. Quando ele chega fisicamente, né? Já aconteceu, ele já ouve toda a história. Então ele já sabia, olha, o seu filho morreu, o seu filho ficou no quarto, o profeta já veio aqui, tudo depois. Então a criança já foi para a escola, já teve um problema, já foi afastada, já foi disciplinada, está tudo resolvido. Então ele não vive. E isso é uma coisa que eu acho que isso é uma coisa que o Senhor ele quer mudar em nós. Exatamente. Porque Deus faz a sua obra pela palavra. E Deus está fazendo a sua obra pela palavra. Glória a Deus. Então, se a palavra está encontrando alguns de nós, pais, meu filho tem adolescente já, ainda dá tempo. Glória a Deus. Tem muita vida pela frente ainda. Verdade. O filho ainda é adolescente, vai ser um jovem, vai casar, um dia ele vai ter filhos, tem muita vida pela frente. Sim.
Então que a palavra possa estar gerando mudanças. Você sabe que essa questão, Fábio, da presença física, a irmã Sara conta uma experiência. Tinha um menino que sempre quando o pai ia para o supermercado, ele pedia, papai, deixa eu ir com você para o supermercado. O pai trabalhava muito, assim, muito ocupado. E ele não entendia aquilo, não, é rapidinho, coisa rápida, eu vou só pegar o negócio. Porque com a criança demora mais, né? Até que a criança sair, ele sempre quer ver uma coisa, então acho que ele queria ser mais rápido. Não. Aí ele sempre falava isso. Pai, deixa eu ir contigo. E um dia, mas ele ficou lá chorando também, foi falar com ele algo assim. Não, eu só queria que o papai de mão dada. Eu queria entrar no supermercado de mão dada. É justamente isso. O menino ia ter com o pai. Ele quer a presença física do pai. Ele quer entrar no supermercado de mãozinha dada, porque que todo mundo pudesse ver, eu tenho um pai. Né? Porque o pai, a figura do pai é que traz segurança, traz proteção, traz estabilidade, se faz se sentir amado. Ele não queria, na verdade, é ficar junto com o pai. E o pai, como aqui o caso, né, não percebe isso. Às vezes nós pais não percebemos que é só estar junto. Às vezes é literalmente a presença física. Não diminua isso, porque isso faz diferença. Ela queria de mãozinha dada, sentir assim, olha, meu pai tá aqui, eu estou com ele, ele está comigo. Olha, eu tenho um pai. E isso traz toda essa segurança, essa estabilidade. E o detalhe também é o crescimento e as fases desse crescimento. Então, o senhor falou assim, às vezes tem pais aqui nos assistindo, mas meu filho está na adolescência, eu não acompanhei ele na parte da parte intermediária, ou na infância, na primeira infância, mas há tempo de recuperar, porque Deus opera pela sua palavra. E à medida que você busca a Deus sobre aquele determinado assunto, o Senhor, Ele pode restaurar todas as coisas. Ele vai te dar um conselho, Ele vai te dar condição até, que às vezes falta condição, não é? Senhor, está faltando tempo, tá? Senhor, me dá a condição. E Deus vai abrir essa porta para que você esteja mais presente, fisicamente até. Quantos pais às vezes saem de manhã e chegam à noite? O filho está dormindo e chega o filho às vezes está dormindo. Quantos, né? Então, mas o Senhor vai abrir portas. E a qualidade no momento da assistência ali, ela é fundamental. Eu não quero entrar muito em exemplos práticos, assim, específicos, que é sempre perigoso. Mas eu vou tentar dar alguns exemplos da presença física. O seu filho faz um esporte toda semana. Você nunca foi lá assistir. Isso é presença física. Todo mundo ali sabia que ele tem um pai. Quem é o pai dele? Faz sentido? Faz sentido. Né? Todo sentido. Você tem a reunião da escola. Você nunca vai. Aí é presença física mesmo. Ver o pai lá na escola, junto com os outros. Eu ouvi de um companheiro nosso de ministério, ele tem propriedade no interior, e ele contou um dia de um arrependimento dele. Ele disse que quando ele trabalha na semana, é um trabalhador e tudo, então ele pegava o fim de semana e ia para poder ver a propriedade. E muitas vezes se despediu, papai, deixa a gente ir junto. Ele fala, não, mas eu ia para a fazenda, aí ver funcionário, vaqueiro, e ver eu não paro um minuto. Não, fica com a mãe, fica com a mamãe. E ele falou assim, um momento muito sincero, até numa conversa ali durante o seminário. Assim, eu me arrependo. Porque hoje eu percebo que eles queriam estar comigo. Eles queriam ir comigo no carro, e parava na estrada para comer uma coisinha, lá eles ficavam brincando na fazenda, daqui a pouco voltava junto. Eles não queriam muito. Eles sabiam que eu ia ficar o tempo todo trabalhando. E ele falou disso, que se ele pudesse voltar, ele levaria, na maioria das vezes, para estar junto ali. Então, isso realmente, como faz bem às crianças isso, né? O nosso dia a dia é tão corrido, né? E como pai, a preocupação do sustento da casa, o envolvimento com o trabalho, com tudo. Mas a gente precisa ter esse tempo de qualidade com os nossos filhos, que é a presença, não tem outra forma, né? E o sustento,
sustentar o lar não vai substituir a presença física. É importante, Verdade. mas é importante a gente até ensinar os filhos. É uma forma de estar Sim. presente. Olha, há o tempo de trabalho, há o tempo da diversão, há o tempo com a família, há o tempo de uma programação em casa. Sim. Há tempo para todas as coisas. E não se exceder dos nossos compromissos na fazenda e pequenas coisas que a gente está tão acostumado, que faz parte do nosso dia a dia, mas que os nossos filhos estão descobrindo ainda. E que precisam dessa figura paterna até para um desenvolvimento na vida deles, para uma direção. Isso vai desenvolvendo o crescimento, o aprendizado, as responsabilidades. Com certeza. E acho que essa frase, vamos passar para o próximo tema, mas eu acho que isso parece uma realidade. Eles não precisam de muito, assim. Eles não pedem muito. É estar do lado, é a mãozinha dada, é poder viajar e junto, não é muito. A outra tipo de ausência que nós gostaríamos de falar é ausência emocional. Essa é diferente, porque às vezes nessa você está presente Exato. fisicamente, mas está ausente emocionalmente, é diferente. Então, um exemplo, você chega do trabalho, você está em casa, então você está presente fisicamente. Mas você vai assistir televisão, você fica no telefone o tempo todo, você vai conversando com seus amigos, então você está ausente emocionalmente, não há relacionamento, Exato. não há contato, não há afeto. Então é presente fisicamente e ausente emocionalmente. Então a criança chega, não, agora não que eu estou assistindo o jogo, não, agora não que eu estou assistindo o negócio, agora que eu estou entendendo, agora depois eu faço. Então, essa ausência também é importante a gente falar sobre ela. A gente vê claramente quando ele manda levar o filho para a mãe. Assim, o filho chegou com um problema, e a gente vê que é um problema muito grande. Sim. Não teve um diálogo, não teve uma preocupação, Exatamente, não teve uma demonstração de afeto, de amor, Não teve de diálogo. cuidar, não teve absolutamente nada. Ele simplesmente transfere a responsabilidade para a mãe e não há esse relacionamento, né? Como foi dito, ele poderia acompanhar no caminho, ele poderia conversar com o filho, tentar entender. Pensa hoje em dia, um assunto que muito se fala é o bullying. Como que isso afeta as crianças, os filhos, de todas as formas. Aí, um filho nosso está sofrendo um bullying, mas você não está percebendo. Porque você até está em casa, até está vendo, mas você não tem uma ligação, porque não tem diálogo, não tem conversa. É como se não conhecesse o próprio filho. E aí o filho quer se abrir, o filho quer falar do problema, o filho quer uma direção, uma palavra do pai, e não tem, porque não tem diálogo. Não tem um conselho. Meu filho vai, faz assim, olha, vem por aqui. Não existe a presença do pai emocional. Então, isso gera baixa estima, pode gerar problemas futuros psicológicos. Até futuramente, quando os filhos forem adultos e os pais mais velhos, e os cuidados dos filhos com os pais. Se não há uma relação afetiva ali, um amor, você perde isso ao longo da vida. Acaba né? colhendo. Há uma frase aqui que diz muito, o Pablo até já citou, vou dar só ênfase. Leve-o à sua mãe. Essa frase é típica do pai ausente. Leva para a mãe. Isso aqui é uma frase que define muito um pai ausente. Estava na escola, não, pode ver tudo com a mãe. Pai, não, vem com sua mãe. Na igreja, não, fala com a mãe dele. Então, tudo passa para a mãe. Não se envolve. Exato. Não entra, emoções, não entra na causa. Leve a sua mãe. Ele fala isso tanto para os filhos, como para quem traz problema. Não, isso é com a mãe. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas. Não é. Então, é preciso que haja esse envolvimento. As frustrações, você tem as emoções que trazem alegria, né? Emoções que trazem felicidade, que trazem ali um impulso de paz, até de segurança ao coração da criança, do filho, e você tem as emoções
São frustração, tristeza, decepção. Então, a presença do pai em ambos os casos é fundamental para estruturar aquela criança até emocionalmente, porque ela teve uma decepção ou uma frustração na escola. E ela chega, ela quer alguém para ela contar. Ela quer alguém para ela se relacionar. Olha, aconteceu isso, o fulano, meu coleguinha, fez isso comigo. Ó, a tia fez isso, assim. Ó, a tia falou que não vai poder ter o dia do brinquedo por conta disso. Isso é importante que você ouve, você está assimilando e até o momento de você aconselhar a criança diante das frustrações, diante dos desafios, diante das perguntas que ela vai fazer. E esse lado é o fundamental, porque o Pastor Gideoti sempre fala uma frase e a gente sempre repete ela, que a mente é a sede dos grandes conflitos do homem. E das crianças também, porque elas pensam. Então, o problema que foi na cabeça, a mente, ela está em constante conflito e o pai tem que estar não só presente fisicamente, mas emocionalmente também, ao lado ali para aconselhar. Esse lado emocional, a gente tem tantos pontos a serem abordados, né? Por exemplo, a criança se sentir amada. Exato. A criança precisa se sentir amada e isso dá uma estabilidade muito grande. O homem nasceu o homem foi criado para ser amado. A criança sentir a preocupação do pai com ela, que o pai está preocupado, que o pai tá falando muito no assunto, isso faz bem, que ele sente que tem alguém que se importa, que luta por ele. O pai, quando fica indignado, até bravo com alguma coisa que fez de errado e corrige, isso faz parte da criação, isso é necessário, a criança sentir isso. Uma criança que cresce, que nunca viu, que o pai não corrige, que o pai não tem essas reações, ele há de pensar um dia, será que ele me ama realmente? Ele nunca me corrigiu, não. A correção faz parte. E eu queria abordar um tema, nosso tempo está já bem adiantado, nesse lado emocional, da presença emocional, quando o seu filho passar uma fase ruim, porque você tem essas fases. Às vezes ruim espiritualmente, uma fase ruim espiritualmente, não está querendo muito servir o Senhor, não está com interesse para a igreja, e tá meio rebelde com as coisas do Senhor, ou então uma fase muito ruim na escola, muita nota baixa, e para ficar reprovado, ou uma fase ruim emocionalmente, está muito calado, não está comendo direito, anda meio angustiado. Olha, quando o seu filho passar, quando nossos filhos passarem por uma fase ruim, não podemos mudar com eles. Essa é a hora que não pode mudar, porque é filho. Filho é filho. Ele pode estar na situação que for, é seu filho. Quando é outra pessoa, que não é filho, nós temos essa opção. Você não tem obrigação nenhuma de ficar aturando nada. Não é seu parente, não é seu familiar. Né? Agora, quando é filho, não. Filho é filho. E às vezes é nessa fase ruim dele, na escola, ou na igreja, ou na vida particular, emocional dele, que essa presença do pai faz muita diferença. Faz muita diferença. Ele sentir que eu tirei nota ruim, meu pai me corrigiu, me deu até um castigo, uma semana sem celular, mas ele não mudou comigo. Você separar a disciplina do que você é para ele. Tá dando para entender? Sim. E isso não pode confundir. Às vezes o pai muda com o filho. E o filho chega até a pensar, será que ele continua me amando porque eu fiz isso? Não. Ele tem que entender que tem que ter a disciplina, tem que ter o limite, tem que ter a correção, tem que ter o que tiver que ter. Sim. Agora, não pode ter a dúvida de que você o ama. Você não pode mudar, porque fica aborrecido com ele. Não. Essa figura paterna, nesses momentos de crise, e quando o pai tem esse comportamento, aprofunda muito esse relacionamento pai e filho. Né? É a figura do pai do filho pródigo. Né? Deixou a casa, mas quando ele retorna, a gente vê o afeto, o amor. Ele recebe com festa, ele recebe com roupa, ele recebe com calçado, ele recebe muito com anel. Assim, houve amor. Ele descreve muito bem essa figura do pai. Assim, está com as mãos estendidas, não está encolhida, né? Mas está estendida, e os ouvidos que não estão fechados, mas estão abertos para ouvir. Um pai que se relaciona, um pai que ama,
É a expressão, né? Ele estende a mão, é a mão amiga. É. O pai que ama, ele ouve o filho no fim do dia, ele ouve o problema do filho. É uma Muito figura bom. perfeita de um pai presente que se relaciona com seu filho. E Fábio, ele pode mostrar que não concorda com aquilo sem ter que mudar com o filho. Olha, eu não concordo com nada, dependendo da idade, se for já um pouco maior, né? Olha, eu não concordo com isso. Não é o que eu quero para minha vida. Mas eu te amo do mesmo jeito. Você é meu filho. Sim, E isso gera uma esperança de até você ganhá-lo mais na frente. sim. Dele repensar aquilo. Então, esse eu acho que é um ponto muito importante. O salmista fala aqui no Salmo 103, 13, diz assim: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se Glória a compadece Jesus. daqueles que Glória a o Jesus. temem. Então, o pai, ele tem que se compadecer, tem que ter compaixão pelo filho, mesmo nesses momentos de dificuldade emocional, até por erros, mas o pai vai ser pai, nunca vai Amém. deixar de ser pai, né? O nosso tempo chegou. Vamos deixar para o próximo, Amém. para falarmos das outras dois tipos de ausência que não Muito falamos bom. ainda. Glória a Deus. Guilherme, Fábio, a paz do Senhor. Paz do Senhor a todos. Pai do Senhor a todos. Estamos chegando ao fim e gostaríamos de encerrar deixando uma palavra para os pais. Aquele pai que ouviu esse conteúdo e pensou: eu não fui esse pai. Eu fui ausente. E agora o meu filho, minha filha, já tem tantos anos, já é um adolescente, um jovem, e eu perdi esse tempo. E nós gostaríamos de trazer à memória a estes pais que o Senhor é um Deus que pode recuperar o tempo perdido. Porque trazemos à memória a oração do rei Ezequias, o relógio de Acás, quando o Senhor fez o tempo voltar, um tempo que já tinha acontecido, o Senhor recuperou o tempo para ele, fazendo o sol voltar 10 graus. O Senhor é este Deus. Ele pode te dar esse tempo novamente com seu filho. O Senhor pode recuperar o tempo perdido, porque o que é o tempo para ele? Ele é o Deus, ele é o Pai da eternidade. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua família. A paz do Senhor. Família, um projeto de Deus.